Eu quero trazer você agora para a gente conversar, começando a segunda-feira, com um alerta, né? Aliás, eu acho que a gente vive em alerta constante desde que fomos virados do avesso pela pandemia. Em junho, os casos de Covid-19 em Uberlândia voltaram a subir. Você tem acompanhado os boletins, né? E aí, fazendo as contas, somando o fim de semana, o sábado e o domingo, nós temos, segundo os boletins divulgados, mais de 520 casos só nesses 2 dias. Em maio, o município recomendou o uso de máscaras em locais fechados, o distanciamento social quando possível, né? E a gente volta a conversar sobre essa situação. Eu estou recebendo aqui hoje o pneumologista Dr. Túlio Marques Cunha, que acompanha, né, de perto toda essa situação. Daqui a pouquinho eu trago os mais dados para vocês. Túlio, mais uma vez, obrigada por atender ao pedido meu, viu? Bom dia. Então, a gente está aí com essa situação. Junho mostra novamente aí que estamos numa situação de alerta. Eu acho que o fenômeno nos últimos 30, 60 dias ele se mantém e eu acredito que ainda vai se manter algum tempo. Enquanto a gente tiver esse período de inverno, que são temperaturas mais baixas e principalmente menor umidade, apesar que esses dias choveu em Uberlândia, existe maior propensão de disseminação de infecção viral. Isso sempre foi assim, só que agora nós temos um novo personagem que é o Covid e temos mais um novo personagem que é essa abertura, né, a redução das medidas, né, restritivas com relação à transmissão. Então, os eventos estão abertos, viagens, né, não é obrigatório o uso de máscara, as escolas das crianças são um grande ponto de disseminação de infecção viral em geral, inclusive Covid. Então, nós estamos observando esse aumento, esse grande número de casos, né, que, na minha opinião, nesses boletins, eles são, inclusive, subestimados. Provavelmente nós somos muito mais casos, porque agora nós temos autoteste nas farmácias, né, e muitos casos leves, né, eles nem são notificados, porque os pacientes acabam ficando em casa. Uhum. Né? Então, é um cenário de apreensão, né? Nós ainda não temos um grande impacto com relação a internações e UTIs, mas existem pacientes internados e existem pacientes graves. A gente tem o que nós costumamos chamar de consciência social. Inclusive, a prefeitura, né, recomendou o uso de máscaras em locais fechados, o distanciamento social quando possível. E aí entra essa questão da consciência social diante da situação que a gente vive, porque não acabou e a gente sempre vive, parece que nesse sobressalto, né? Com certeza, né? As medidas que evitam o contágio do Covid já são muito conhecidas de todos, né? Então, o uso de máscara, lavar adequadamente as mãos, ou com água e sabão ou com álcool gel, e o distanciamento. Uhum. Então, essas medidas ajudaram muito a que a gente tivesse uma redução de casos em outros cenários. Então, foi recomendado, mas não existe uma grande adesão a essa recomendação, né? E acho que uma situação que a gente precisa alertar que é muito importante. Qualquer tipo de sintoma de via aérea superior, né, que é nariz escorrendo, nariz entupido, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, mal-estar, com ou sem febre, eu tenho que considerar que isso pode ser Covid. Então, todos esses pacientes, eles devem utilizar máscara, idealmente ficar isolados em casa e, na casa, ficar isolado das demais pessoas e fazer o teste em torno do 3º dia de sintoma, para que eles saibam se é Covid ou não, para saber quanto tempo eles devem permanecer nesse isolamento. Uhum. Essa conversa, eu acho que isso é só uma rinite que eu já tenho, isso acaba prejudicando outras pessoas e aumentando a transmissão dos casos. A questão da variante, porque a gente sabe, né, que tivemos aí várias subvariantes. Hoje, o que a gente tem circulando quando se trata de Covid? Hoje é uma variante da Ômicron, né, que tem uma característica, que tem uma alta transmissibilidade. Ela tem mais de 30 mutações na proteína spike, que é a proteína que faz o vírus entrar no organismo. Então, a chance da gente pegar a Ômicron ou suas variantes é muito grande, mesmo com a vacinação. Porém, a vacinação, o que ela faz? Ela diminui essa transmissão, vamos dizer assim, e se você pegar, você tem uma chance praticamente quase zero de ficar internado ou ter um caso grave. Então, esse é o benefício da vacina. Por isso que nós estamos vendo inúmeros casos e nós não estamos vendo, até o momento, um impacto muito grande em internações e mortalidade. Isso pode acontecer? Sim. Pode. Se eu tiver um grande número de casos, vou ter uma porcentagem, mesmo que essa porcentagem seja menor que antes, de pacientes graves, eles vão acabar internando.
Vou fazer uma pausa aqui com o Túlio, até para trazer para vocês, né, uma reportagem que a nossa equipe preparou, porque como eu disse para o Túlio, a gente tem aí, o Túlio está acompanhando de perto, a gente tem essa recomendação, né, da Prefeitura aqui de Uberlândia sobre o uso de máscaras em locais fechados ou reforçando quando a pessoa tiver sintomas respiratórios, né? Isso está valendo, mas infelizmente é aquilo, falta consciência social. A recomendação foi feita por causa do aumento de número de casos da Covid aqui na cidade e a baixa procura pela dose de reforço da vacina contra a doença. Vamos acompanhar. Nem todo mundo usa máscara de proteção contra a Covid-19, mesmo diante da recomendação do uso por parte da Prefeitura em locais fechados, em meio ao aumento do número de casos na cidade. A Joana estava em uma loja sem máscara. Diz que foi por esquecimento mesmo. Eu uso, só que agora foi um lápis que eu esqueci de usar, mas eu uso dentro do ônibus, hospitais, dentro de lugar bem fechado. Eu uso bastante. Do mês de abril para cá, aumentou o número de casos por dia de Covid-19 em Uberlândia. Em 15 de abril, o total de casos era 200.158 e foram confirmados 16 novos casos em 24 horas. E o total de mortes chegou a 3.342. Em 15 de maio, o total de casos era 201.612 e foram confirmados 118 novos casos em 24 horas. O total de mortes chegou a 3.351. Em 15 de junho, o total de casos foi de 210.258, mais de 10 mil casos a mais em relação a abril. E foram confirmados em um único dia 305 novos casos, 289 a mais também em relação a abril. O total de mortes chegou a 3.374. De lá para cá, 32 vidas perdidas. Esta empresa de locação de guindastes, com sede aqui em Uberlândia e também em Catalão, costuma comunicar os funcionários sobre todas as atualizações da Prefeitura por meio de murais e também mensagens de WhatsApp. E os demais cuidados continuam. Álcool gel, desde o começo da pandemia, todos os funcionários ganharam garrafinhas de álcool gel e a empresa mantém os garrafões para serem repostos sempre que acabar aquele recipiente individual. E a empresa chegou a oferecer máscaras no período, ainda temos máscaras disponíveis. Ainda de acordo com a sócia proprietária da empresa, a decisão de usar ou não a máscara fica a critério dos próprios funcionários, que, pelo visto, têm sido responsáveis sobre esta questão. Eu acredito que aí dos meus 125, 130 funcionários, hoje tenha 10% que fez a opção em manter a máscara. Talvez pessoas que se vejam com alguma condição que considera grupo de risco, ou talvez pela questão da idade. Mas a grande maioria, quando usa a máscara, é porque está com algum sintoma gripal. Foi em maio, no último dia 31, que a Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia emitiu um alerta com a recomendação da retomada e reforço das medidas de biossegurança. O uso de máscaras de proteção em ambientes fechados e por pessoas com sintomas respiratórios, a higienização das mãos, o distanciamento social quando possível e a conclusão do esquema vacinal contra o coronavírus, principalmente idosos e crianças. Em nota técnica elaborada pela Prefeitura, foi apontado que o aumento de casos confirmados na cidade coincide com a chegada da subvariante BA2 da Ômicron no Brasil. Até o fim de maio, cerca de 90 mil pessoas aptas não tomaram o primeiro reforço, ou seja, a terceira dose. Esse aumento que nós percebemos, sobretudo nas últimas semanas, era um aumento já esperado. Por quê? Porque as últimas pesquisas mostram que as novas variantes do coronavírus, elas são mais transmissíveis. Sobretudo a subvariante BA2. A subvariante BA2, ela é mais transmissível e ela tem um maior potencial de disseminação na sociedade.
E o imunologista da Fiocruz e da UFO alerta para a importância de tomar as doses de reforço da vacina contra o coronavírus, já que a proteção cai com o passar do tempo. Além, é claro, do uso da máscara, ao menos em locais fechados. Pesquisas mostram que cada dose da vacina ela pode ter uma duração de pelo menos 6 meses. Durante 6 meses, o indivíduo está protegido. Isso reforça mais uma vez a necessidade do esquema vacinal completo. Mas tem gente que mesmo ao ar livre ainda prefere usar máscara de proteção contra o coronavírus. Principalmente a gente já está de idade, né? Tem uma imunidade baixa, tem que usar, é importante. Perdeu alguém da família para Covid? 2 irmãs. Uma pegou no hospital e a outra pegou em reunião de família. Cheguei a perder várias pessoas, uma sobrinha com 34 anos, 2 primos, minha tia. Eu nos estabelecimentos que tem muita gente assim, tá, dentro do ônibus, essas coisas, eu sempre procuro usar. A gente mudou os hábitos, né? E só para você ter uma ideia, no total, Uberlândia, né, perdeu aí 3.382 pessoas para a Covid-19. 3.382 pessoas morreram. Até agora, o número de casos registrados desde que a pandemia começou é de mais de 211 mil casos. São números que, né, a gente precisa reforçar até para essa consciência, né, Túlio? Por falar em vacinação, a turma está fazendo pergunta aqui para você. Essa nossa amiga, a Lucimar, precisa tomar a 4ª dose e ela diz que sempre acorda espirrando, nariz um pouco entupido, aí depois com o dia isso vai passando, né? Deve tomar a vacina mesmo assim? E se eu estiver com Covid? Isso é uma excelente pergunta, né? A gente não deve tomar vacina se tiver infecção viral, Covid ou não Covid. Né? Se for Covid, eu tenho que esperar em torno de 4 semanas para fazer a dose. Né? Então, esses sintomas, a gente precisa fazer o teste para saber se essa é infecção viral ou não, se é Covid ou não. Tá? Então, isso é muito importante. Todos devem tomar a 4ª, a 5ª, a 6ª, se Deus quiser, a 20ª, a 30ª dose de vacina, quando estiver disponível. Né? Atualmente, para profissionais da saúde e acima de 50 anos, já está disponível a 4ª dose de reforço. Então, todos devem se vacinar. Se nós estamos discutindo aqui um aumento no número de casos, sem uma repercussão tão catastrófica, e nós estamos sem máscara, e nós estamos podendo ir no cinema, ir numa festa, ir numa viagem, isso se deve por causa da vacina. Então, o único fator, né, ou o principal fator que fez com que nós estivéssemos hoje nessa situação, quase que uma normalidade no nosso comportamento, é por causa da vacina. Então, a gente não deve deixar de vacinar, e quem não vacinou, corra hoje, saia daqui agora, vai lá no posto de saúde, tome suas vacinas, se regularize, porque isso vai fazer muita diferença, tanto para você e sua família, como para a população em geral. E aí a gente tem a questão, você falou no começo da nossa conversa, sobre o frio. Amanhã o inverno chega e há previsão de queda de temperatura, né, fica mais seco. Então, a gente está nessa situação com esse aumento de casos, mas a partir de amanhã, com essa mudança na temperatura, mais pessoas convivendo, parananana, a gente pode ter aí mais gripe, casos de gripe. A adesão ainda não foi suficiente, né, Túlio, da vacinação. A baixa procura é impressionante. E aí vem Covid, podemos ter um aumento nos próximos dias. Com certeza. Igual a gente teve quando caiu aquela temperatura muito alta em Uberlândia, que chegou a 4 graus, 5 graus. Exatamente. Né? Então, é o mesmo fenômeno. Então, a gente vai tendo ondas de frio que reduzem a temperatura, a umidade tende a reduzir, isso diminui as defesas do organismo. Somado a isso, eu tenho, né, no ambiente frio, o que eu faço? Eu fecho todas as janelas, fica todo mundo pertinho, né? E aí eu aumento muito a transmissão. Isso é característico, independente, com ou sem ou apesar do Covid. Como nós temos o Covid circulando nesse momento, né, a chance de eu ter um aumento muito grande de casos agudamente vai acontecer muito provavelmente. Olha, tem o Reginaldo falando justamente por que as pessoas insistem em fechar janelas e portas, né? Porque está fazendo frio e tudo. Mas o ideal é deixar, seja em qualquer lugar, deixar aberto para arejar, Túlio, nesse momento? Se o ar puder circular, eu tenho menos concentração de partículas virais naquele ambiente, com certeza. E se a pessoa estiver assintomática, Rosângela pergunta, pode vacinar? Tem pode alguma vacinar. Coisa? Se não tiver sintoma, pode vacinar o vacina do Covid. Tem uma amiga aqui da Marilda, ela tem 70 anos, não tomou nenhuma dose da vacina. E aí? E aí que ela está mais suscetível?
ela corre muito risco. Lembra, qual que é o dado que a gente tem antes das vacinas? Quem tinha acima de 60, principalmente acima de 70 anos, ou aqueles que tinham muitas doenças cardíacas, pulmonares, renais, eles tinham muito mais chance de ter casos graves e não sobreviverem. Então, 70 anos sem vacina, a chance de ter um caso grave, ela é muito grande. Então, a minha sugestão é que vá agora, saia daqui, vai lá agora e vacina e comece o seu esquema vacinal. E a gente tem aqui a Daiane do Laranjeira. Se a vacina, a proteção é de 6 meses, então a gente tem que tomar a cada 6 meses. As pessoas ficam em dúvida também em relação a essa proteção da vacina e esse tempo de resposta. Essa é uma dúvida ainda muito grande, porque à medida que vai aparecer novas variantes, né, vai se estudando o efeito da vacina nessas variantes. Por enquanto, todas as vacinas, elas fornecem essa imunidade a todas as variantes. E acredita-se que esse tempo de 6 meses com essas vacinas que nós temos hoje é razoável para a gente fazer um reforço. Mas isso pode variar, isso pode ser mais e eventualmente pode ser menos. O que interfere muito são a presença de novas variantes. Então, novas cepas de Covid, elas podem ter comportamentos diferentes, tanto para ser mais grave, como para ser menos grave. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, novas cepas vão surgir, não tem como a gente falar assim, o Covid vai desaparecer do planeta. Isso não vai acontecer. Então, nós temos que vacinar. As vacinas, quanto mais vão passando o tempo, elas vão melhorando, elas vão ficando mais efetivas, né? E esse calendário, qual que é o prazo, ele vai ficando cada vez mais claro à medida que o tempo vai passando. Túlio, mais uma vez, muito obrigada, viu, por vir aqui reforçar o alerta e reforçar os hábitos que a gente precisa sempre retomar. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. E qualquer novidade é só me chamar. Combinado. Dr. Túlio Marques Cunha com a gente aqui hoje, pneumologista, trazendo esse alerta e reforçando a consciência. Eu gosto sempre de tratar sobre isso, viu?